Mensagem de Deus para o seu coração. Muito bem, queridos, a palavra de hoje, Mateus, capítulo 21, do 28 ao 32. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Isso aqui é uma parábola dos 2 filhos que Jesus contou, e ele sempre usou parábolas para dar o seu ensinamento. E a pergunta é o seguinte, uma pergunta: onde está o seu coração? Onde que está o seu coração? A Bíblia também fala, palavras de Jesus, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Onde que está o seu coração? Está contaminado com as preocupações da vida? Está contaminado com uma ansiedade, uma preocupação? Onde que ele está? Salomão também fala sobre o coração. Em Provérbios 4, 23, ele diz que é para a gente guardar com diligência o coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Coração significa o nosso ser interior, sentimentos, vontades, tudo aquilo que está dentro da gente, que ninguém sabe, a não ser que você fale, mas Deus sabe, Deus conhece. Me vem à mente também quando Deus falou para Samuel ir até a casa de Jessé, e Deus falou: Samuel, vai lá na casa do Jessé, que lá, naquela família, entre os filhos de Jessé, eu tenho uma pessoa. Eu tenho uma pessoa ali que você vai lá para separá-la, e vai ser o futuro rei de Israel. E assim o homem de Deus obedece à voz de Deus, e quando ele chega lá, começa então os filhos de Jessé, um por um, desde o mais velho, foi vindo um por um. Passaram-se 7 filhos ali, e Deus falou: olha, não é nenhum destes. Samuel até pensou que fosse o primeiro, o mais velho, e Deus falou: não. E Deus falou assim: não olhe a aparência, não olhe a aparência. Deus disse assim: o homem vê o exterior, mas eu vejo o interior, ou seja, o que está lá dentro de nós, o que está dentro de mim, o que está dentro de você. Então, onde está o seu coração, meu amado e minha amada ouvinte? Uma outra pergunta aqui: você já se sentiu meio perdido diante de uma palavra dada a você que requeria uma resposta de imediato? Sabe quando alguém faz uma pergunta e você tem que dar uma resposta de imediato? Ou, quem sabe, você se lembra de alguma situação que tenha dado uma resposta apenas para se livrar da situação? Alguém fez uma pergunta e você respondeu só para ficar livre, mas na realidade não era bem aquela resposta. Então pense, amado e amado ouvinte, pense na importância que temos dado nesses dias justamente sobre o cuidado que precisamos ter. Onde está o nosso coração? Onde que ele está?
Sabe quando você deita para dormir, para descansar, e o sono não vem e você começa a viajar? O que está dentro de você, você começa a pensar. É interessante essa colocação. É tão bom, né, quando você pode deitar, dormir, descansar muito bem e acordar disposto, animado. É um bom sono, é saudável, claro que é saudável. Dormir bem é muito bom para a saúde. Mas a pergunta é essa: onde está o nosso coração? Onde está o seu coração? Nessa parábola que eu li aqui dos 2 filhos, qual foi a resposta dada pelos filhos? Que nos mostra que a atitude correta faz a vontade do Pai, ou fez a vontade do Pai. Interessante que um aqui, o pai disse, vai trabalhar. Ele falou, eu não vou não. Em outra versão, que eu não vou não. Mas depois se arrependeu e foi. E o outro filho vai trabalhar. Ele falou, eu vou, já estou lá. Mas não foi. Fazer uma comparação, só aquelas pessoas que falam assim, não, eu vou ajudar, mas não ajuda. E aquele, eu não vou ajudar, depois ajuda. Ai. Amado e amada ouvinte, o que Jesus quer nos ensinar com essa história aqui, com essa parábola? Né? Existe um caminho para agradar a Deus que certamente não passa pela religiosidade, mas passa pelo arrependimento genuíno. Essa é a palavra, gente. Arrependimento genuíno. Isso aqui foi o diferencial entre os 2 filhos. Sim. Olha no verso 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Então, você veja bem que no verso 31, Jesus fala assim, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Agora, por que vocês acham que Jesus disse isso? A gente percebe nitidamente, né, que na época, a gente percebe ali a atitude dos religiosos da época, né? E muitos dos religiosos da época de Jesus, muitos deles ficavam observando Jesus, não aceitavam muito alguns ensinamentos, eles ficavam ali querendo pegar alguma falha de Jesus, né? E daí eu estava observando aqui alguns religiosos da época que Jesus citou. Uma turma eram os fariseus. Os fariseus eram um grupo de judeus religiosos que se dedicavam a obedecer a toda a lei de Deus e a interpretar corretamente as escrituras. Então esses eram os fariseus. E tinha também os saduceus, que era uma elite religiosa de sacerdotes responsáveis por tudo no templo e tinha grande influência política, mas apesar de serem pessoas religiosas, respeitadas na época, não tiveram um olhar correto para Jesus Cristo e optaram em se unirem contra ele. Interessante, gente, esse negócio aqui, porque às vezes a religiosidade trava as pessoas. Estava até conversando agora há pouco com uma pessoa sobre isso, né? E porque às vezes quando fala fulano é religioso, às vezes é perigoso, né? Às vezes ele não tem arrependimento, às vezes ele não tem sensibilidade espiritual, porque ele é um religioso, aquele fanático assim muito... Ele não tem a visão dele, ele olha para frente assim, mas ele não tem uma visão assim de observar a sensibilidade das pessoas, de tão religioso que ele é, né? Então na época existia essa turma aqui também que era, mas não compreendia muitas vezes a mensagem de Jesus, né? Entendeu? Então isso é uma reflexão, aproveitando a sexta-feira, aproveitando aí para a gente pensar, onde está o nosso coração? Realmente o nosso coração, a nossa vida, realmente é de Jesus? Ou será que a gente já acostumou a ser religioso também? Será que a gente não está nessa categoria também? Pense nisso. Pense nisso. Tem que pensar, pessoal. Pensa. Tem que pensar, analisar. Isso é reflexão, refletir, né? No sentido de ver se, de repente, muitos de nós não estamos caminhando para um fanatismo religioso, né? E de repente estamos distantes de Deus. Olha que colocação interessante. Talvez você nunca ouviu assim, né? Mas é importante. É muito importante, né? É muito importante. Então analise. Você tem tido sensibilidade para ouvir a voz de Deus?
Você tem tido sensibilidade de entender o que Deus está falando para você fazer? Pensa nisso. Pensa nisso. Comece com a família, não é? O teu espaço familiar. Como que está o seu relacionamento com aqueles que moram com você? Quando eu falo mora com você, que estão debaixo do mesmo teto aí, da sua casa, do seu sobrado, do seu apartamento, enfim, de onde você mora. Pense nisso. Será que de repente muitas pessoas estão tão religiosas, mas não têm diálogo na família? Não conversam mais? Fala tanto com Deus, mas é mudo com a família. Será que isso está certo? Pense nisso. Hoje o pastor está fazendo você pensar, né? É importante isso aqui, não é? Às vezes a pessoa está sendo muito religiosa. Ser um religioso não quer dizer que ele é sensível à voz do Espírito Santo, não quer dizer, né, que ele está cumprindo a palavra de Deus, pessoal. É sério esse negócio aqui, entendeu? É muito sério. Posso aplicar isso aqui ao casamento, por exemplo. O casamento é bem interessante, porque tem ali o marido, tem a esposa, o casal, e é bacana quando o casal está se dando bem, né, quando o casamento está indo bem, e assim por diante. A gente sabe que vai ter um probleminha aqui, um probleminha ali, né? Agora, imagina você fala tanto com Deus, você ora e tal, mas não está tendo um diálogo, não está querendo conversar mais com a esposa, com o marido, né? A conversa familiar está fria, né? Não tem mais diálogo. Ao estar à mesa para um café da manhã, né? Para um almoço, para um jantar, de repente eles moram com você, mas um almoça, depois sai um, vem outro, sendo que tem espaço para todos ali, mas como não estão se entendendo, até nisso. Você acha que tem sentido isso? Tem graça? Você morar com 2, 3 pessoas debaixo do mesmo teto? Estou falando de quem mora junto com você, não é? Pensa nisso, pessoal, é muito interessante, porque a pessoa, o fanático religioso, ele não vê essas coisas. Aliás, quer descobrir quem é religioso, eles não gostam desse ensinamento que eu estou dando aqui, entendeu? Você fica com uma raiva que você não faz ideia, entendeu? Quase que fica perturbado. Por quê? Porque ele acha que ele está tão santo e tão em conexão com o Criador, com Deus, mas ele não vê nem quem está do lado dele. E o que Jesus diz? Se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, está errado. Você está vendo como o mundo está esquisito? Por causa disso. Por causa disso. Por causa disso. Entendeu? Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz lá em Coríntios ele dá um ensinamento, e esses ensinamentos são importantíssimos, né? Porque às vezes você só fica aí pedindo bênção, eu quero bênção, e não está errado em pedir, mas de repente não está recebendo por causa disso que eu estou ensinando hoje. Essa insensibilidade com o sofrimento da sua própria prole que mora com você aí. Em 1 Coríntios 13, ele fala da suprema excelência do amor, ou a caridade, né? Mas aqui o amor, né? Ele diz, olha, se eu distribuir todos os meus bens para os pobres, ajudar os necessitados, fazer muita caridade, mas se não tiver amor, nada adianta. Nada adianta. Isso aqui, muitos de nós, se não se cuidarmos, a gente está errando nisso aqui. E se torna um erro grave. Entendeu? Vou ler aqui, ó. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres. Você já imaginou? A pessoa distribuir toda a sua fortuna, sua riqueza para ajudar os pobres. Entregasse o meu corpo para ser queimado. Mas se não tiver amor, nada disso me aproveita. Está entendendo? Olha que negócio interessante. Aí ele diz assim, o amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Olha só. Depois você lê com calma aí, procura aí, 1 Coríntios 13. São 13 versículos. Tá certo? Paulo ele fala assim, olha, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então ele dá um ensinamento aqui, inclusive esse texto bíblico, eu já fiz isso,
e outros talvez já fizeram também. Em casamento, eu já fiz várias cerimônias de casamento, e vários deles eu acabei lendo isso aqui, diante lá dos jovens que estavam ali se casando, né? Sobre o amor. Quando você casa, tem ali aquele período, né, para quem segue esse protocolo bacana, né, que é o namoro, o noivado, casa para depois morar junto, né, após o casamento. Então é bacana, tudo é novo, é legal. E daí tem aquele momento romântico, feliz do casal, tem a lua de mel e tudo, beleza, né? E vai indo, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E aí começa a ter alguns probleminhas ali no casamento. E sempre eu digo assim, é bom você rever se você é casado e se você filmou na época, né? Porque quem casou há muito tempo atrás nem tinha essas coisas, né? Mas sempre tem ali alguma coisa de lembrança. É importante lembrar os votos matrimoniais, né? Olha que bacana esse aqui. Tô falando de amor, né? Veja, analise. Outros está cheio de amor, mas quando vem uma doença num dos cônjuges, ou a idade avançada, de repente ele quer trocar essa por uma mais nova. Olha Deus falando aí, né? São temas um pouco espinhosos, mas quem é inteligente entendeu o código aqui. É isso aí. Quantas pessoas feridas, machucadas, porque o verdadeiro amor de Cristo não estava no coração. Porque que aqui não está falando de amor de marido e mulher, estamos falando de um amor maior, o amor de Cristo, o amor ágape. Então, quando você tem esse amor, né, você é mais sensível, você é um pouco mais maleável, e não aquele religioso fanático, né, e que até é ignorante para certas coisas. É o amor. No final aqui ele diz assim, olha, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. As 3 são importantes, mas ele diz, estas 3, mas a maior destas é o amor. Entendeu? É o amor. Por que que Deus enviou seu Filho para salvar a humanidade? Por causa do amor. O famoso texto de João 3,16. Porque Deus amou, ao amor, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado. Então Deus nos amou de tal forma que ele precisou sacrificar o seu Filho. E ele veio justamente para isso, para salvar a humanidade. Teve que ter o sacrifício, mas teve amor. Então tudo tem que ter esse amor de Deus no nosso coração. O amor para você, até mesmo quando você semeia na obra de Deus uma oferta, um dízimo, uma contribuição, no nosso ministério também, quando você faz isso, tem que ter um ingrediente fundamental que é o amor. Claro que tem que ter a fé, claro que tem a esperança, claro, mas o amor também. É o amor. Estava jantando em família essa semana, acho que anteontem, e estava toda a família junto, e estava uma delícia o jantar, o arroz, tudo que estava à mesa, estava um sabor gostoso, estava uma delícia ainda. Eu falei, nossa, mas que delícia, muito obrigado, eu agradeço pela esposa, ela que tinha feito ali o nosso jantar ali. E meu genro junto, coisa de família, coisa que eu ensino aqui, a gente busca viver. Nós não somos perfeitos, mas estamos tentando melhorar, né? Então, aí eu disse, nossa, que delícia, né? Daí meu genro falou um negócio e eu falei assim, isso aqui é o amor. Ela fez com amor. E é verdade, pode notar, quem é da área da culinária, quem entende não precisa ser muito entendido não, fazer o basicão, arroz, feijão, essas coisas, o básico do básico. Pode notar, quando você faz ali com amor, com alegria ali, pode notar, a comida fica boa, certo? Mas vai fazer uma comida, um almoço com raiva, fica lá, sabe aquela pessoa fica aí maldizendo, ai, tem que ficar fazer, não tem quem faz, fica arranhetando lá, né? Pode notar, se bobear, queima o arroz, queimou o arroz, tinha um frango sendo assado lá, esqueceu, já torrou o frango. Pode ser falta de amor, né? Não quer dizer que porque queimou o frango não tem amor, né, pessoal? Não interpreta no pé da letra, né? Aí você é inteligente, né? Você tá rindo, né? Pois é.
mas é falta do amor. E é de fato, gente. É de fato. Se você louva a Deus, você gosta de cantar, mas não tiver o amor por Jesus, o amor, né? Não vai ter valor. É o amor. Entendeu? Jesus fala isso. Jesus, ele diz, olha, aprendam comigo que eu sou manso e humilde de coração. Está faltando muita mansidão no meio das pessoas, é ou não é? Ser mais manso, mais calmo, mais equilibrado. Entende? Pense nisso. Isso aqui não é para você. Eu tenho que pensar. Se Deus está falando isso aqui, eu me trouxe uma reflexão aqui e eu estou entrando nessa linha aqui, porque é importante. É importante. Agora, não adianta eu pegar essa palavra aqui e ficar falando, tá vendo, fulano, você tem que fazer assim, tá vendo? Não, eu tenho que pegar para mim. Humildade é eu reconhecer que eu preciso dessa palavra, eu preciso melhorar. E você que está ouvindo é a mesma coisa. Não adianta cutucar o outro. Ó, tá vendo? É para você, tá vendo? Não, é para nós, é para mim também aqui, Edson Nogueira. Entendeu? É para todos nós. O verdadeiro cristão, ele tem esse entendimento, é para mim. Você pode até estar fazendo a coisa certa, mas a palavra é para a gente não errar. Aliás, a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Então, o amor. Então, como que está o teu relacionamento com Deus? Pastor, está ótimo. Eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu faço isso. Amém, glória a Deus, continue. Mas como é que está o teu relacionamento com o teu cônjuge? O teu marido, a tua esposa, os teus filhos? Eu estou começando assim, eu gosto de ensinar isso aqui dessa maneira. Primeiro com quem mora com você. E depois que os filhos casam, você continua tendo amor por eles, óbvio. Mas às vezes eles vão morar em outro território, em outro terreno, em outra cidade, não é assim? Em outro bairro. Você continua tendo amor por eles, óbvio. Você que tinha 2, 3 filhos, já casaram, já tem a sua casa, já mudou de cidade, já cortou o cordão umbilical, e só está você e o teu esposo. Como é que está o amor de vocês, um pelo outro? Os filhos se casaram, se constituíram, você está feliz da vida, mas esqueceu que tem mais alguém com você, que é teu marido, a tua esposa? Pensa nisso. Porque às vezes o religioso, o fanático o religioso, que se dá como às vezes um fariseu, um saduceu ou coisa semelhante a isso, ele conhece. Esse é o problema, ele conhece a palavra, porém, ele não tem sensibilidade para entender e viver aquela palavra. Então pense nisso. Tem dialogado aí com o esposo, com a esposa. Isso aqui não é ensinamento para casais, mas para falar de unidade começa no casamento. Aliás, Jesus, o apóstolo Paulo ensina isso, né? Ele fala justamente sobre, ele compara, é dito que Jesus é o noivo. A igreja, que é aqueles que seguem a Cristo, é a noiva. E um dia vai ter um casamento. Um dia vai ter esse casamento entre o noivo, Jesus, e a noiva, que a igreja está se preparando. Entende? Que a Bíblia fala o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é placa de igreja, denominação. Às vezes muitos religiosos, eles se apegam tanto, é como se aquela placa ali, lá no céu, ele vai procurar a placa da igreja dele. Lá não tem, meu amigo. Eu não estou falando contra a placa, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que tem uma das artimanhas religiosas, é isso. Ele se apega tanto ao lado institucional e esquece do dono, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Entendeu? Parece aquele que, quando ele vai cultuar Deus, isso não é uma crítica, mas é uma constatação que pode ajudar muitos que querem melhorar de vida. Ele fala, ele já tem até a roupa certa para ir lá. Então, quando ele coloca aquela roupa, ele fica até mais santo. Aí ele vai. Quando ele chega, ele tira a roupa dele, já não é mais santo. Então, uma das características de um religioso é isso, né? Então, ele coloca ali, com aquela roupa, agora ficou o santo homem de Deus, a santa mulher de Deus, né? Mas depois, nos outros dias da semana, ele já não é. Então, para você ver como as pessoas estão sendo enganadas, né? Como as pessoas próprias se enganam, se preocupando com isso. E às vezes o coração está longe de Deus. Está muito longe de Deus. Só vive de aparência. O que tem de filhos e filhas de Deus, ainda estou sendo maleável aqui,
vivendo só de aparência, mas o coração está longe. Não foi o início da nossa conversa aqui? Onde está o seu coração? Onde que está? Gente, eu poderia continuar falando isso aqui, esse tema aqui é infinito, tem muito assunto, entendeu? Mas lembre-se, o amor, a fé, a esperança e o amor. Mas a maior delas é o amor. Pense nisso. Valorize o seu relacionamento com Deus, valorize o seu tempo de oração que você faz na sua casa, valorize o seu tempo de leitura das Escrituras, a sua meditação, mas valorize também a sua família. Aquele que está do seu lado aí. Aquele que está do teu lado, mas você não se relaciona com ele que está do teu lado, mas se relaciona com alguém pelo WhatsApp, pelas redes sociais, que está lá no fim do mundo e é da sua família. A tecnologia é muito importante, eu elogio sempre. Se não fosse a tecnologia, você não estava me assistindo aí no seu celular. Se não fosse essa modernidade tecnológica, esse avanço tecnológico, né? O rádio ele tem um alcance de tantos quilômetros de alcance, né? Que vai alcançar um limite. Mas a internet, ela é mundial, onde tem sinal de internet, a pessoa vai nos ouvir. Então, é louvável, claro que é importante isso aqui tudo. Estamos pregando o evangelho, estava conversando agora há pouco com a irmã de fé aqui, que estava realizando o programa anterior aqui no rádio, e falando sobre isso, né? A importância da tecnologia para que enquanto é permitido pregar o evangelho, nós estamos utilizando. E vamos continuar utilizando enquanto for permitido. E Deus está no controle de tudo. Quando tiver algum tipo de mudança drástica no mundo, né? Que não vai ser só no Brasil, vai ser no mundo todo, mas Deus está no controle. Então, enquanto há essa liberdade, estamos aproveitando. Então, é muito importante. Só que, às vezes, se você não utilizar corretamente a tecnologia, você começa a conversar demais online com as pessoas que estão do outro lado, até teu parente, teu amigo, e não está conversando com quem está do teu lado. Pense nisso, minha gente. Isso é sério que eu estou falando. Isso é muito sério. Entendeu? Você está dialogando bastante. Então, eu não estou fazendo crítica. Eu estou tentando mostrar para você que, às vezes, a gente está tão no nosso automático, né? Num piloto automático, que a gente esquece disso. O lado bom, que você conversa, dialoga, faz live, você conversa em vídeo com alguém que está em outro lado, né, se aproxima, isso é ótimo, não é problema nenhum. Agora, quando você fala com tanta gente lá longe, da sua família, ou amigos, colegas e tudo mais, mas debaixo do mesmo teto tem uma pessoa aí que você nem conversa com ela. É isso que eu estou falando. Você acha que tem sentido isso? Tem graça? É um momento de refletir, pessoal. A gente está vivendo um tempo diferente. Quando eu falo a gente está vivendo, o mundo está diferente, o mundo inteiro. Entendeu? Tá bastante coisa diferente. Então nós temos que entender e não perder a essência, que é o amor. O amor de Deus. É a graça do Senhor sobre nós. Não é? Às vezes muitos, aqueles que eu acredito que é mais pelo lado religioso, eles condenam fácil as pessoas. Outra característica de um religioso fanático, se alguém erra, ele parece que já é juiz, ele já quer julgar. Mas se ele é um verdadeiro cristão e tem o Espírito Santo, eu não estou dizendo aqui que você vai concordar com coisas erradas, não é isso. Você tem que ter discernimento espiritual. Ser mais misericordioso. Está faltando isso. Ser mais misericordioso, ter mais compaixão. Jesus tinha compaixão das pessoas que sofriam. Ser mais compassivo, compaixão e assim por diante. Não adianta eu falar ou você falar, tem que ser do meu jeito, se tiver que ser, tem que ser assim e assado. Não, meu amigo, nem sempre vai ser do meu jeito e nem do seu jeito. Vai ser do jeito de Deus, entendeu?
Amém? Acho que tá bom, né? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por esta palavra. Eu creio, Espírito Santo, que foi 100% o Senhor que me inspirou a falar desta maneira, Senhor. Porque eu preciso melhorar. Eu tenho certeza que aquele que tem sensibilidade espiritual também está falando a mesma coisa. Eu também quero melhorar, sempre melhorando. Senhor, abençoa a família querida e todos que ouviram esta ministração. Abençoa tanto espiritualmente, fisicamente. Abençoa as emoções desta pessoa. Espero que esta palavra e este momento de fé possa estar sendo para a cura divina, para a restauração das emoções. Pessoas que estão frustradas, pessoas que estão totalmente decepcionadas com tanta coisa, mas eu creio que esta palavra veio de encontro para colocar ordem na vida deste homem e desta mulher, curando o seu coração. Não o coração apenas a parte fisiológica, física, mas o coração, emoção, as emoções. Curando o interior desta pessoa, Pai. Cura, Senhor, tu tens esse poder de cura, esse poder sarador, esse poder restaurador, que a tua graça e misericórdia seja sobre nós e sobre todos que estão recebendo esta oração, sejam curados, sejam abençoados. E saúde, Senhor, saúde mental, saúde nas emoções. Abençoa a memória desta pessoa, os neurônios. Restaura os neurônios, restaura a saúde mental, emocional desta pessoa. A saúde também física, no coração, nos pulmões. A saúde, Senhor, na boca, pessoas que estão com problema na boca, Senhor, na gengiva. Cura, Senhor, cura. Tu tens esse poder de cura. Às vezes através de um tratamento médico, mas o Senhor tem esse poder de curar naquilo que eles não podem fazer. Libera a unção de saúde nos pulmões, nos rins, no fígado, no intestino, na vesícula, na próstata deste homem, nos olhos, na visão, nos ouvidos, na boca, as pregas vocais, garganta, laringe, faringe, tireoide, no pâncreas, na bexiga, no estômago. Enfim, Senhor, da cabeça aos pés, a coluna dessa pessoa, os nervos. Ativa saúde nos nervos dessa pessoa que ficou atrofiado devido a algum medicamento forte que ela tomou por muito tempo e ocasionou um problema nos nervos ou nos ossos. Jesus, tu és o Cristo vivo, poderoso, o médico dos médicos, e nós pedimos a bênção do Senhor de cura, de restauração física, mental e emocional, em o nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão se entregando ao Senhor Jesus hoje, aqueles que entenderam a palavra, estão declarando que eles querem caminhar com o Senhor Jesus. Libera a unção, perdoa os seus pecados, e escrevendo o nome desta pessoa, Pai, se ainda não está escrito, escreva no livro da vida. Abençoa a família querida, nos livra de todo o mal, Senhor. Abençoa também os empresários, empreendedores, trabalhadores, profissionais liberais, aquele que trabalha no agronegócio, na fazenda, no sítio, aquele que trabalha no comércio, aquele que tem a sua indústria, a sua confecção, estão trabalhando, produzindo. Abençoa e prospera, Senhor, a saúde financeira do nosso ouvinte, a saúde financeira da empresa que ele trabalha, seja como empregado ou da empresa que ele gerencia ou que ele é o proprietário. Esteja abençoando e prosperando, Pai. Abençoa também os amados que nos abençoam com os seus dízimos, ofertas, tijolinho da fé, pessoas que têm esta coragem, esta fé e este amor, acima de tudo, para abençoar, para que o ministério de Deus prossiga avante, até a volta de Jesus, prossiga ou até o arrebatamento da igreja. Libera a tua unção e a prosperidade para todos os agentes financeiros, aqueles que nos apoiam ou vão apoiar a partir de hoje. Assim nós oramos, Pai, na confiança da vitória e já te agradecendo por mais uma manhã abençoada e mais uma semana de programação Agindo Deus Quem Impedirá. Abençoa o nosso final de semana, abençoa o nosso ministério também local, ali no Hotel Estação Express da João Negrão 780, todos os domingos às 9h30 da manhã. Libera uma unção de bênção naquele local para aqueles que estiverem conosco neste domingo e em outros domingos também. Abençoa a cidade de Curitiba, abençoa a região metropolitana, o Paraná, o Brasil, e onde chegamos com esta transmissão, chega a bênção de Deus para todos sempre. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente
68630-1. Que Deus prospere a sua vida.